Fala, torcedor vascaíno. O Coutinho pode ser relacionado para o jogo de segunda-feira entre Vasco e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. E as datas dos jogos entre Vasco e Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil estão definidas. E o novo reforço do Vasco tem dia marcado para chegar no Rio de Janeiro. E tem o Puma Rodrigues, que está na pré-lista de convocados para a seleção do Uruguai. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai conferir todas as últimas novidades sobre o Vasco da Gama. Antes disso, peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, que ajuda muito no engajamento e no nosso crescimento aqui no YouTube, tá bom? Agora vamos trazer as notícias e informações para vocês. Tá na tela aí para vocês a informação da Emanuele do GE Vasco. Atenção, o Coutinho pode voltar aos relacionados para a partida contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Está em fase de transição e já fez trabalhos no campo. A gente viu mesmo que o Coutinho, ele participou de um vídeo na Vasco TV em que ele estava no treinamento. A gente ficou até com dúvida de, o Coutinho vai pro jogo contra o Criciúma, será se ele vai, será se ele não vai? E ele acabou não indo. E agora a expectativa é que ele volte segunda-feira agora para o jogo pelo Campeonato Brasileiro entre Vasco e Atlético Paranaense. Um jogo bastante importante, de bastante importância para o torcedor, é claro. Então, seja o que Deus quiser, né? Tomara que ele vá, tomara que ele consiga demonstrar seu futebol, que ele ainda não conseguiu demonstrar em campo. Então, a gente tem certeza absoluta que é um jogador que tem tudo para ajudar o Vasco, um jogador de altíssimo nível e que não é à toa que diversos clubes estavam interessados no jogador, né? E aí, óbvio, ele deu prioridade pro Vasco e ele fechou com o Vasco. Então, tenho certeza absoluta que o Coutinho vai ajudar muito a equipe do Vasco no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Então, a expectativa é que ele treine com o elenco ainda esta semana. Então, ele treinando nessa semana aí com o elenco, tranquilamente, ele consegue jogar no jogo de segunda-feira. Óbvio, vai ter aquela fase de novo, que é chata e demorada, o torcedor não tem tanta paciência, de o jogador se readaptar realmente ao jogo, né? Porque é muito diferente você treinar e ir pro jogo. É bastante diferente. E o Coutinho tá 2 meses sem entrar em campo. 2 meses sem jogar uma partida 90 minutos. Ele jogou pouco tempo com a camisa do Vasco, entrou 30 minutos ali contra o Atlético Mineiro, entrou o primeiro tempo contra o Grêmio num gramado totalmente que não dava nem para jogar bola, e aí jogou contra o Atlético Goianiense o primeiro tempo também. Então foi alguns tempos que ele conseguiu jogar a camisa do Vasco ali, mas nada além disso. Então, obviamente, ele deve começar no banco de reservas segunda-feira, se ele estiver relacionado. E talvez, caso o Vasco precise, vai colocar o Coutinho ao decorrer do tempo ali do jogo, tá bom? Então, informação importante pro torcedor. E óbvio, quinta-feira, quinta-feira no jogo de volta, que a gente vai trazer agora a data dos jogos de volta da Copa do Brasil. Vou trazer a data para vocês já. Então, provavelmente o Coutinho também vai estar disponível para o jogo pela Copa do Brasil. Então, a informação importante de Emanuele do GE Vasco, tá bom? E agora, seguindo, a informação é essa, é a seguinte, é dos narradores BR, é que os duelos entre Vasco e Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil serão transmitidos no Prime Video. Então, o jogo do Vasco contra as Paranaense não vai ser transmitido da Globo ou Premiere e etc. Vai ser transmitido pelo Prime Video. Para quem não sabe, o Vasco na Copa do Brasil teve alguns jogos, muitos jogos na verdade, sendo transmitidos pela Globo, pelo Sport TV. Só que esse jogo agora acabou indo pro Premiere, né? Pro Premiere não, perdão, pro Prime Video. É o Amazon Prime Video. Então, para quem quer assistir, assina obviamente o Amazon Prime Video aí para conseguir assistir o jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense. E aí, as datas definidas são dia 29/8, Vasco Atlético Paranaense às 8 horas da noite. Então, um horário que é mais ou menos bom, né? Porque 8 horas acaba o jogo, vamos dizer, 10 horas ali. Então, é um horário particularmente bom para a torcida ir pro jogo e tudo mais. E aí, já o jogo da volta é lá na Arena da Baixada, Arena Ligue Arena, né? Que é o novo estádio deles agora. É no dia 11/9. E aí ficaria quarta-feira. E aí Atlético Paranaense vai no jogo da volta. E aí o horário é diferente, é às 9h30 da noite. Então é um horário mais difícilzinho pro torcedor ir. Mas aí é o torcedor do Atlético Paranaense, então eles que se virem lá para ir pro jogo. A gente aqui vai ter o jogo 8 horas. Então é o horário mais tranquilo pro torcedor ir também, né? Porque por conta de perigo, porque voltar tarde, né? É bem difícil. Então
Eu tenho certeza absoluta que a gente vai lotar o estádio, isso não é dúvida pra ninguém, que a gente vai lotar o Caldeirão, fazer um verdadeiro Caldeirão e, óbvio, a gente precisa de uma vantagem maneira pra gente conseguir levar uma vantagem, por exemplo, de 2 gols, a gente ganhar de 2-0, o Atlético Paranaense tem que fazer 3. E aí faz 2 para ir pros pênaltis. O Vasco que inclusive já passou em 2 fases nos pênaltis, contra o Fortaleza e contra o Água Santa. Então a gente não pode esquecer disso porque o Vasco é bom nos pênaltis. A gente tem bons batedores, inclusive. Tá bom? Vocês viram na última cobrança de pênalti contra o Fortaleza aí, antes das oitavas, né? É antes das oitavas? Eu não lembro, eu tô meio confuso aqui. Mas enfim, é muito importante essa informação para vocês. Nas oitavas não, acho que era na terceira fase que a gente jogou contra o Fortaleza. E aí o Léo Jardim acabou defendendo o pênalti. A gente teve uma certa verdadeira sorte. E aí que o Léo Jardim defendeu também. E os batedores bateram muito bem do Vasco. Entendeu? A gente tem o Lucas Piton, o Verratti, o próprio Puma, que bate muito bem pênalti. Tem alguns jogadores ali que batem pênalti bem dentro do Vasco. Então, caso a gente vá para os pênaltis, a gente consegue pelo menos garantir um pouco. Mas a gente não quer, obviamente, essa pressão de ir pros pênaltis e tudo mais. É bem difícil, é bem chato essa pressão aí de ir pros pênaltis. Eu não gosto particularmente. Tá bom? Então tá definido aí os horários e tudo mais pro jogo do dia 29 pela Copa do Brasil entre Vasco e Atlético Paranaense. A gente vai ter 3 jogos durante 15 dias praticamente. Menos que 15 dias, mas a gente vai ter 3 jogos aí. Acho que 15 dias mais ou menos. Dia 26 para o Campeonato Brasileiro, dia 29 pela Copa do Brasil e dia 11 contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil também, jogo da volta. São bastante jogos durante um curto período. E aí, seguindo, a gente vai falar agora sobre o novo atacante do Vasco, que tá praticamente, né, vamos dizer, fechada com o Vasco. O Vasco se acertou com o Toluca e espera a transferência internacional ainda hoje, que era ontem no caso, para oficialização do negócio. O jogador deve chegar no Rio sexta-feira. Então ele já tem a data marcada para chegar no Rio de Janeiro para assinar oficialmente com o Vasco da Gama. Informação, inclusive, do Atenção Vascaínos, tá bom? Notícia muito importante de um jogador que tá chegando pro Vasco. A gente tava querendo tantos reforços e tudo mais. E aí é um jogador que o Vasco tá em negociações aí praticamente avançadas, praticamente certa com o Vasco. Um ponta esquerda, bastante pequeno, inclusive. Ele vai ser o terceiro jogador, o terceiro menor jogador do Campeonato Brasileiro, pra vocês terem uma ideia. Então, um jogador bastante pequeno, realmente, junto ali com o Soteldo e etc. Tá bom? Então, informação importante sobre esse jogador que é um dos novos reforços do Vasco. Óbvio, a prioridade nossa, que a gente quer saber quem vai ser mesmo, é o zagueiro. Tá bom? Então vamos esperar um pouco. Durante a semana talvez vai ter algumas informações sobre esse tal desse zagueiro. Então vamos esperar um pouco sobre isso. E aí, seguindo, a gente vai falar agora sobre o Puma. O Puma, cara, que não tem tantas oportunidades dentro do Vasco. Na verdade, ele teve bastantes oportunidades e hoje em dia não tá tendo mais. Por quê? Porque ele já teve muitas oportunidades, a gente viu qual é a qualidade e qual é o problema dele. A qualidade dele, obviamente, é ofensivamente. Ele é muito bom atacando, ele é muito bom, ele apoia muito ofensivamente, ele é um jogador bastante rápido, com bastante habilidade, inclusive. Eu acho o Puma bastante, por ser um lateral, eu acho o jogador bastante, consegue tocar bastante a bola, consegue fazer 1-2, então é um jogador que eu acho bastante importante nesse quesito. Só que defensivamente a gente já sabe como o jogador é, né? É um jogador totalmente limitado, em que não consegue ajudar em absolutamente nada. Ele é muito ruim defensivamente. E aí o Paulo Henrique tá vivendo uma boa fase no Vasco também, acabou pegando a vaga do Puma Rodrigues. E a informação do Bruno Murito é que o Puma está na lista de pré-convocados para a seleção do Uruguai, para as próximas partidas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O técnico Marcelo Bielsa divulgará a lista final nos próximos dias. Então, talvez a gente pode perder o Puma para os próximos jogos aí, talvez pela Copa do Brasil e tudo mais, para a seleção do Uruguai. Então é uma informação muito importante pro torcedor, que é um jogador que realmente, cara, ele vai direto para a seleção do Uruguai, ele não foi convocado para a Copa América, mas ele sempre tá indo ali para a seleção do Uruguai como lateral direito. E no Vasco ele não tá tendo tantas oportunidades, né? Então, é isso. Acho que dentro do Vasco ele não tá conseguindo se adaptar realmente. Ele começou muito bem o Campeonato Carioca quando ele chegou lá em 2022. Ele jogou muito bem, 22, 23, eu não se me engano. Acho que foi 23, né? 23 que ele chegou e aí
Ele acabou jogando bem Campeonato Carioca e tudo mais, óbvio, não é parâmetro nenhum, mas ele acabou jogando bem também. Então, ele não tá tão bem no Vasco hoje em dia, até tipo, o Paulo Henrique tá jogando muito bem e conseguiu tomar a posição do Puma. E aí, seguindo, a gente vai ler esse absurdo que teve aqui, na notícia do Braz Bruno, é que o Cleiton Silva, jogador que saiu do Vasco, o centroavante, ganhava 7,5 vezes mais no Vasco do que no Casa Pia, que é o antigo clube. E a equipe portuguesa até demonstrou interesse, o desejo do retorno do jogador, mas ficou completamente perplexa quando soube do valor que o atacante recebia. Então, cara, para você ver como a 777 era uma empresa totalmente falida, uma empresa que não sabia gerir um clube de futebol do tamanho do Vasco da Gama. Tá aí a prova disso, de um cara que era centroavante, que veio pro Vasco para realmente ser a sombra do Verratti, acabou não jogando bem em nenhum jogo, não acabou demonstrando futebol nenhum dentro do Vasco e não conseguiu pegar posição nenhuma do Verratti. E hoje em dia o Vasco teve que emprestar o jogador para outro clube. E aí o Casapia até estava interessado, só que não conseguiu pegar por conta do salário. Se assustou com o salário que o Cleiton Silva ia ganhar no Vasco. Tá bom? Então, cara, informação importante para vocês. Não teve tantas informações sobre o Vasco. Mas, olha, pra gente não ficar sem vídeos, tô trazendo essas informações pra gente trocar uma ideia sobre. Hoje de tarde tem live de novo no nosso canal. Então, chega deixando seu like aí nesse vídeo. Se inscreve no canal também, que é muito importante. De tarde tem live pra vocês. Tamo junto, saudações vascaínas, até daqui a pouco na live de mais tarde. Tamo junto.